verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 93ª sessão ordinária virtual de 20 de dezembro de 2021. Informo aos senhores conselheiros que as pautas, a ata da sessão de julgamento será disponibilizada amanhã. Hoje não teremos nenhuma ata para revisar. Indago a secretária Silvana se temos resolução para leitura. Assinatura. Bom dia a todos. Temos, senhor presidente. O conselheiro Leilson enviou... O conselheiro Leilson enviou um despacho para a perícia, referente ao processo 487/2018, Nutrientes Nordeste Limitada. A conselheira Maria de Lourdes enviou um demonstrativo do crédito, processo 559/2020, SP Indústria e Distribuidora de Petróleo. E o conselheiro Wander enviou 3 resoluções dos processos 5897/2018, Petrobras Distribuidora S.A., 2356/2018, Bom Preço, Supermercados do Nordeste, 6400/2018, Max Mix Comercial Limitada. Enviou um pedido de perícia do processo 498/2018, Nutrimentos Nordeste, e um demonstrativo do crédito, processo 6028/2018, Plantagem, Confecção e Comércio de Roupas Limitada. Obrigado, Silvana. Obrigado aos conselheiros também que já disponibilizaram as resoluções e os demonstrativos do crédito tributário. Passar para a ordem do dia. Vou anunciar agora o primeiro processo, é o processo de recurso 14740/2018, aí 2018-09500. Recorrente, KDM Artigos de Vestuário, recorrido, SEJU. Relator, doutora Maria Elineide Silva e Souza. Representando a Procuradoria do Estado, doutor Rafael Barbosa. E representando o contribuinte, doutor Lucas Pinheiro. Com a palavra, relatora. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor presidente, doutor Rafael, procurador, doutor Lucas, representante da empresa. De uma forma objetiva, passo ao relato do processo. Esse processo, ele trata da acusação de omissão de receitas identificada por meio do demonstrativo do resultado com mercadoria, DRM, relativo aos exercícios de 2014 e 2015. O agente do fisco aponta como infringido o artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670/96 e indica a penalidade prevista no artigo 123, 3b, item 1, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258/2017. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco esclarece que a empresa autuada possui cadastro no regime normal de recolhimento, está enquadrada no CNAE 46.42.701, comércio atacadista de artigo de vestuário, e é obrigada à emissão de nota fiscal eletrônica e EFD desde o dia 6 de março de 2013. Que verificou uma diferença negativa na demonstração do resultado de mercadoria no montante de R$ 3.735.773,34, que são mercadorias sujeitas ao regime normal de tributação e caracterizando, portanto, uma omissão de receita conforme preconiza o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 3º, da Lei 2.670/96. Menciona a planilha de fiscalização, menciona que os débitos referem-se aos saldos dos valores de estoque inicial acrescido das compras no período,
das transferências recebidas provenientes de outros estabelecimentos da empresa e devolução de vendas efetuada pelos clientes da empresa. Os créditos referem-se aos estoques finais acrescidos das vendas, das transferências expedidas para outros estabelecimentos da empresa e devolução de compras efetuadas pela empresa fiscalizada a seus fornecedores. No caso, o valor dos débitos superou o valor dos créditos, resultando em uma diferença que foi considerada como omissão de receita demonstrada na planilha demonstração do resultado com mercadoria DRM tributadas. O processo encontra-se instruído com os mandados de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão, respectivos AR, consulta aos sistemas gerenciais, planilhas e as provas produzidas. O contribuinte apresenta defesa tempestiva, requerendo a nulidade ou a improcedência por imprestabilidade da metodologia utilizada pela fiscalização, já que não serve para apurar suposta omissão de receita, que no caso específico do contribuinte, pois este realiza apenas operações de transferências, e também a nulidade por falta de previsão legal da metodologia utilizada, que não usou nenhum dos critérios estabelecidos no parágrafo 8º do artigo 92, e de forma alternativa, a realização de perícia. O julgador monocrático decide pela procedência da acusação com os seguintes fundamentos. O demonstrativo da conta mercadoria tem respaldo no parágrafo 8º do artigo 827 do decreto 24569/97, que a utilização do método contábil pela fiscalização tem por objetivo verificar o resultado obtido pelo contribuinte em suas operações mercantis, por meio da apuração do custo de venda das mercadorias. Na DRM são levadas em consideração as operações de transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, sob pena de apresentar distorções do resultado. As aquisições interestaduais de mercadoria estão sujeitas ao pagamento do ICMS antecipado, equivalente ao diferencial de alíquota, de modo que o imposto pago nesta modalidade será excluído do valor da aquisição para a composição do valor líquido. Portanto, a diferença alegada pela empresa autuada quando da transferência interna de mercadoria inexistirá, posto que a soma do ICMS antecipado com crédito de origem corresponderá exatamente ao valor incidente na saída interna e transferência, e conclui pela procedência da acusação fiscal. O contribuinte apresenta recurso ordinário tempestivo, ratificando os argumentos apresentados na defesa, enfatizando que o autuado é um estabelecimento que funciona como centro de distribuição, que não realiza vendas de mercadorias e quase a totalidade de suas saídas são transferência de mercadoria para outras filiais do grupo, que a DRM é uma metodologia que não funciona para contribuintes que apenas transferem mercadoria, pois, 1. Analisa receitas líquidas, conceito que não comporta as transferências. Como utiliza valores líquidos, sem repercussão do ICMS das compras e das transferências, sempre vai apontar uma suposta omissão de receita. Como o contribuinte realiza aquisições interestaduais, com alíquotas de 4%, 7% e 12%, e suas transferências são internas, sempre haverá receita líquida, entre aspas, inferior às entradas líquidas. Nenhum dos incisos do parágrafo 8º do artigo 92 da Lei do ICMS serve para fundamentar ou explicar o método utilizado pela fiscalização, conforme decide pacificamente o CONAT, e aqui traz algumas resoluções. O argumento da julgadora monocrática, e aí que ele se refere ao argumento de inclusão do ICMS antecipado pago. É exatamente o que o contribuinte deseja,
Se igualar o percentual do ICMS de entrada com o ICMS de saída, a DRM não apresentará mais problema. Entretanto, o auditor fiscal não considerou esse fato e a julgadora entendeu que tinha sido considerado. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, eu peço desculpa, mas não tem como eu eliminar. É pontual. Volta ao relato. Que o ICMS antecipado gerado no período de 2014 e 2015 foi na ordem de R$ 3.387.970,39. Se esse valor for retirado do total de entrada, desaparecerá a diferença. No ano de 2015, o total de ICMS antecipado é na ordem de R$ 1.617.526,37. A única forma de compatibilizar o AI é retirar o ICMS antecipado gerado no período do total das entradas, ou então devolver os valores de ICMS nas entradas e nas saídas. A julgadora aponta o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º, da Lei 12.670/96, enquanto o agente do fisco indica o mesmo artigo e parágrafo, entretanto, com o inciso 3º, gerando uma confusão que, por si só, causa uma nulidade. A metodologia utilizada pelo fiscal de valor do estoque inicial mais compra e transferências líquidas mais transferências é maior ou menor que as transferências expedidas líquidas e o estoque final não se enquadra nos incisos 3º e 4º mencionado, pois o inciso 3º trata do cotejo entre as saídas registradas e saídas efetivamente praticadas, e o inciso 4º trata do comparativo de receitas líquidas com o custo da mercadoria vendida. Transferências não são receitas líquidas. Argue ainda o princípio da verdade material, que a metodologia utilizada pelo agente do fisco não tem previsão legal. Finaliza requerendo a improcedência ou a nulidade por imprestabilidade da metodologia utilizada pela fiscalização, que não serve para apurar omissão de receita no caso específico do contribuinte, que realiza apenas operações de transferências, ou então a nulidade em razão da falta de previsão legal da metodologia utilizada, que não usou nenhum dos critérios indicados no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/96, e, por fim, também requer a intimação para sustentação oral das razões recursais. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número 244/2021, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe provimento e julgar improcedente a acusação fiscal com os seguintes fundamentos. Observa-se que a autuada não efetuou vendas, transferindo quase a totalidade das mercadorias no período fiscalizado. Apenas 1% das saídas diz respeito à operação de devolução de compra. Tal fato justifica-se por ser um estabelecimento que funciona como centro de distribuição e não realiza vendas. Desse fato, a primeira conclusão que se tira é que a autuada não gera receita de venda de mercadoria, e qualquer diferença constatada no levantamento deve ser caracterizada como saída sem nota fiscal ou saída com valor abaixo do custo de aquisição. O levantamento fiscal é destinado a apurar o lucro ou prejuízo na venda, calculado a partir dos estoques existentes no início e no fim do período, assim como as operações de entrada e saída que geram ICMS e tenham influência no resultado, sendo considerados os impostos incidentes sobre a venda.
Apesar da DRM ser utilizada normalmente na apuração de lucro ou prejuízo na venda, sua estrutura do cálculo poderá ser utilizada em operações de saída que não envolvam a venda de mercadoria, a fim de averiguar a regularidade das operações de entrada e saída, como no caso em tela, em que as saídas são compostas por transferência e devolução de compra. A fórmula matemática da DRM indicará se as transferências foram realizadas sem nota fiscal ou com preço inferior ao custo de aquisição. A diferença encontrada não poderá ser enquadrada na presunção de omissão de receita, prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 12.670/96, por inexistir receita de venda, devendo ser a infração caracterizada como saída de mercadoria sem nota fiscal, assim como nos levantamentos de estoque, SLE, ou falta de recolhimento do imposto, se não houver comprovação da primeira infração. É incorreta a alegação da recorrente de que a DRM é imprestável para fiscalizar estabelecimentos que só realizam transferência, ou que a metodologia utilizada não está prevista na legislação fiscal. Entende que o ilícito fiscal denunciado não se enquadra em nenhum dos incisos do parágrafo 8º do artigo 92. A diferença apurada nestas circunstâncias deve ser caracterizada como saída de mercadoria sem nota ou saída em valor inferior ao custo de aquisição, como já mencionado. A saída sem nota fiscal é espécie do gênero omissão de receita. Não havendo registro de venda de mercadorias, não é possível enquadrar a infração em tela nas presunções de omissão de receita, prevista no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 2.670. E que assiste razão à recorrente quando alega que o ICMS antecipado deve ser incluído no levantamento fiscal, para equilibrar a diferença existente entre as alíquotas internas e interestaduais. Que, realizado a inclusão, a falta de recolhimento do ICMS fica caracterizada, mesmo considerando o valor do ICMS antecipado, isso para o exercício de 2015, enquanto deixa de existir para o exercício de 2014, e quanto deixa de existir para o exercício de 2015. Mas conclui pela improcedência, considerando a descrição do auto e a informação complementar. O contribuinte apresentou agora de manhã memoriais, e aí eu deixo para que o contribuinte faça a explanação dos memoriais, já que, assim, dando uma olhada, ele basicamente fez as mesmas alegações da defesa, acrescentando só em último caso que seja encaminhado o perito para perícia, para que sejam consideradas apenas as compras tributadas, conforme o valor da base de cálculo declarado na FD-ICMS do contribuinte, bem como considerar a repercussão do ICMS antecipado, caso não seja acatada nem a nulidade do auto de infração, nem a improcedência do mesmo. É este o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Seguindo aqui, a palavra do doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, novo patrono da recorrente, doutor Lucas, meus cumprimentos a todos. Bom dia. Presidente, a acusação, como já dito no relato muito substancioso da conselheira relatora, acusação de omissão de receitas nos anos de 2014 e 2015, por meio da DRM, demonstração de resultado com mercadorias, em que se encontrou um resultado negativo, aplicação de principal e multa no lançamento do crédito tributário. O fiscal, o que a empresa vem defendendo que o fiscal, quando da lavratura do auto de infração,
capitulou a presunção de omissão de receitas no artigo 92, inciso 3, que seria a diferença apurada pelo cotejo entre as saídas registradas e o valor das saídas efetivamente praticadas, ou através do confronto entre os registros contábil e fiscal. Essa foi a capitulação legal utilizada pelo fiscal para caracterizar uma omissão de receitas, ou seja, uma venda sem emissão de documento fiscal. Mas, no caso específico da hora autuada, como restou evidenciado, ela não praticou vendas, né? Parece que das vendas efetivamente realizadas, eu acredito que tem apenas 1%. O restante são operações de transferência, isso ficou evidenciado, né? Inclusive quando da lavratura do auto de infração também pelo fiscal. Então, o que ela questiona, em termos de nulidade, seria a primeira do artigo 92, inciso 3, porque, caso seja essa a metodologia, ela aponta que o fiscal, em momento algum, fez o confronto da diferença de algum registro contábil fiscal que tenha sido discrepante com relação às operações que efetivamente ela realizou. Mas, ainda que seja considerado que o fiscal tenha apontado esse dispositivo legal erroneamente, e, de fato, o contribuinte não se defende da capitulação legal, mas sim da acusação que é testificada no auto de infração, parece-me que a acusação de omissão de receitas ela ficou mais consubstanciada no artigo 92, inciso 4, né? E, ao que me parece, o recorrente tenta se defender do artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º, dessa presunção. E traz um dado que, ao meu sentir, é relevante, porque, segundo ele, o artigo 92, parágrafo 8º, cuja capitulação legal seria o montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, e ao custo das mercadorias vendidas e ao custo dos serviços prestados no período analisado. E o recorrente traz uma ausência de enquadramento típico da omissão de receitas ao artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º. E, ao meu sentir, a partir do momento que ele demonstra que as operações realizadas por ele não são operações de venda, mas sim operações de transferências, ao meu sentir, eu identifico que não há um enquadramento legal daquilo que foi apontado pela fiscalização, ainda que consideremos que tenha apontado o dispositivo legal errado, né, porque não foi o artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º que apontara, mas ainda que do contexto do auto de infração se identifique a capitulação legal adequada, ainda assim, o que se observa é que não há uma correspondência, uma relação de congruência na moldura típica do artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º, assim como também pontuou a célula de assessoria processual tributária. Então, de fato, a presunção legal, aqui em tese, traria a DRM, nesses casos, que seria uma omissão de receitas, ela, de fato, não encontra um enquadramento previsto na legislação. E é por isso, presidente, que, em razão da ausência, da impossibilidade aqui de uma presunção de receitas previstas legalmente, eu vou opinar no sentido da improcedência. Obrigado, doutor Rafael. Dando seguimento ao processo, com a palavra o doutor Lucas Pinheiro. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, ilustres conselheiros. Como foi bem relatado pela doutora Elineide, que relatou muito bem, trouxe todas as nuances do processo, a acusação é de suposta omissão de receita
de aproximadamente R$ 3.800.000 nos exercícios de 2014 e 2015, que foi detectada através de uma DRM. A primeira instância julgou pela procedência da auto-identificação e o parecer da SEAP foi pela improcedência, assim como informou o doutor Rafael. Antes de começar as razões da sustentação, só queria pedir licença para a gente fazer uma inversão da ordem das razões que a gente normalmente traz, porque normalmente a gente aborda os autos primeiro pela improcedência e ataca o auto todo, e depois a gente vai para a parcial procedência. Mas nesse caso, como até mesmo a SEAP adentrou bem no mérito e que, se fosse possível autuar, ela já trouxe até o valor, que seria o valor da autuação, se fosse possível nesse caso, e considerando também os benefícios do refis, a gente pede para fazer essa inversão, porque até o valor da parcial procedência, se ele fosse acolhido dos termos da SEAP, a empresa estaria disposta a pagar com os benefícios do refis. Então, eu peço só para fazer essa inversão, mas, de qualquer forma, a gente vai falar dos dois pontos, até em razão da preclusão também. E aí, entrando nessa questão da parcial procedência, primeiro, é importante a gente ter em mente que esse estabelecimento da KDM é um centro de distribuição, ou seja, ele não tem como função principal o objetivo de lucro. O objetivo desse estabelecimento não é oferir lucro. Na verdade, ele tem um objetivo muito mais de logística dentro do grupo do que realmente de oferir lucro, porque esse estabelecimento ele concentra as compras do grupo e faz as transferências para as outras filiais do grupo, e essas filiais é que fazem as vendas para os clientes, né, para os consumidores do estabelecimento. E é nessas operações das filiais, das outras filiais, que tem o lucro da empresa. Então, assim, a KDM, esse estabelecimento da KDM não opera com lucro. E isso é muito importante nesse caso, porque a maioria das compras desse estabelecimento vem de fora do Estado. E aí, quando ela vem de fora do Estado, ela vem com a alíquota de ICMS de 4%, quando é origem importada, 7% ou 12%. E as saídas, como são saídas internas, elas vêm com a alíquota de 17%. E aí, quando a gente aplica a DRM do jeito que foi aplicado pela fiscalização, sempre vai haver uma falsa acusação de omissão de receita, porque a estrutura do estabelecimento não permite que a DRM seja aplicada do jeito que foi. E aí, para que isso fique mais fácil de visualizar, a gente traz um exemplo aqui ilustrativo, que é como ocorre na KDM. O estabelecimento ele faz uma compra de produto por R$100 e transfere para as filiais por R$100. Então, assim, quando a gente aplica a forma da DRM do jeito que foi aplicado pela fiscalização, o que é que acontece? A gente aplica aqui nas entradas, a compra de 100. Digamos que essa mercadoria tenha vindo do sul e do sudeste. Ele veio com a alíquota de 7%. Essa DRM que foi aplicada pela fiscalização vai trazer um valor líquido de entrada de R$93. Já as saídas, que se dão pelo mesmo valor, R$100, como tem o débito de ICMS de 17%, tem um valor líquido de R$83. Então, quando a gente aplicar a forma da DRM aqui, ela vai acusar uma falsa diferença de venda sem nota fiscal de R$10. Mas nesse exemplo aqui, ó, é muito claro. A entrada é de 100, a saída é de 100. Onde é que está a venda sem nota? Não teve venda sem nota nesse caso. E aí, só por isso, a gente já demonstra que a DRM ela está errada aqui. Ela não pode ser aplicada desse jeito. Afinal, a maior parte das entradas se refere a aquisições interestaduais, com a alíquota de 4%, 7% ou 12%, e a maioria das saídas são transferências internas, que não tem margem de lucro e tem um ICMS de 17%. Então, a DRM aqui, ela sempre vai apontar uma falsa omissão de receita. E aí, senhores, para a gente anular esse efeito fictício da omissão de receita, seria necessário considerar a repercussão do ICMS antecipado que o estabelecimento paga no momento da aquisição das mercadorias. Porque se a entrada da mercadoria é do mesmo preço da saída, e a gente tem um ICMS de 17% na saída. Com a entrada com crédito de 7%, o diferencial de alíquota nesse caso seria os 10%, que é justamente o que vai equilibrar a entrada com a saída, mostrando que não tem omissão de receita. E foi exatamente isso que a julgadora de primeira instância reconheceu, e aí eu vou pedir licença só para ler o trecho, porque ele é bem elucidativo, é bem claro. O que a julgadora falou? É importante ressaltar que nas aquisições interestaduais de mercadoria, a empresa está obrigada ao pagamento do ICMS antecipado, equivalente ao diferencial de alíquota, de modo que o imposto pago nesta modalidade será também excluído
do valor de aquisição para a composição do valor líquido. Ou seja, segundo a julgadora, a repercussão do ICMS antecipado deve sim ser levada em consideração. Contudo, de forma até contraditória, ela julgou procedente o auto de infração. A gente acredita que ela tenha imaginado que a auditora fiscal já fez isso, só que ela não fez. Inclusive, isso foi atestado pelo Dr. Sidney quando fez o parecer da SEAP. E aí a conclusão do Dr. Sidney foi também bem feliz, porque ele falou: assiste razão à recorrente quando alega que o ICMS antecipado deve ser incluído no levantamento fiscal para equilibrar a diferença existente entre as alíquotas internas e interestaduais. Foi exatamente o que eu acabei de falar. E aí o próprio Dr. Sidney ele já entrou ainda mais e fez esse cálculo. E aí ele disse que em 2015 a diferença da suposta omissão desaparece completamente, e em 2014 restaria ainda uma base de cálculo de R$450 mil. E esses valores de ICMS antecipado, só para os senhores saberem também, eles já estão constantes no próprio processo. A própria julgadora, ela já, nos relatórios dela, ela já trouxe tudo que foi pago no ICMS antecipado, trouxe os expedientes do contribuinte, então por isso que foi fácil para ele fazer esse cálculo. E aí aqui está nas folhas 16, o valor de ICMS antecipado pago em 2014, e o de 2015 está nas folhas 21. Foi 1.700.000 em 2014, 1,5 milhão aproximadamente em 2015. Então, senhores, a gente, essa diferença, esse buraco que seria a suposta omissão de receita, ele é acobertado justamente pelo valor do ICMS antecipado. Por isso, a gente pede que seja retificada a autuação, seria pedido de parcial procedência que a gente apresenta primeiro, para considerar a repercussão do ICMS antecipado pago, conforme já calculado, inclusive, pela SEAP. E aí a sustentação desse primeiro ponto, ela se encerra aí aqui, e aí a gente vai agora só voltar para trazer um outro erro que a gente identificou quando estava estudando aqui para fazer a sustentação, e também a questão da improcedência, que é bem relevante também nesse caso. Quando a gente estava analisando os relatórios da fiscalização para fazer a sustentação, a gente percebeu que a auditora ela considerou como se todas as compras do contribuinte fossem compras tributadas. Ela não fez aquela separação de compras tributadas e compras não tributadas. Ela considerou que tudo seria tributado. Só que isso não é verdade, e o próprio SPED juntado por ela contradiz essa informação. E aí a gente vai trazer a título de exemplo aqui o mês de março de 2014. Nesse mês, a julgadora trouxe que as compras tributadas internas seriam de R$200 mil, e as compras interestaduais tributadas seriam de R$955 mil, aproximadamente. Isso daria um total de 1.155.000 de entradas tributadas em 2014. E aí a gente vai trazer aqui no mesmo período, em março de 2014, o que tem no SPED é que as entradas tributadas foi 1.079.000, ou seja, um valor quase R$100 mil menor do que a julgadora falou. Mas esse ponto aqui é mais um ponto de atenção, caso os senhores entendam que esse processo deve para perícia, que eu acho que não vai se aplicar nesse caso. E aí a gente passa para a segunda parte da sustentação, que é a questão da improcedência. Ora, a DRM, que foi aplicada pela fiscalização, ela está amparada no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4º da Lei 2.670. E esse dispositivo normativo, ele tem uma redação muito clara. Na verdade, ele traz a fórmula da DRM. Ele traz o que é preciso fazer, o que é preciso utilizar para fazer uma DRM. E aí ele tem a redação da seguinte forma: considera-se omissão de receita a ocorrência do seguinte fato: montante da receita líquida inferior ao custo das mercadorias vendidas pelo estabelecimento. Então, a fórmula é receita líquida da empresa comparada com o custo das mercadorias vendidas. Caso na aplicação dessa equação a receita líquida seja inferior ao custo das mercadorias vendidas, aí vai se presumir a omissão de receita. Contudo, conforme já trazido no relato pela doutora Lineide, e a gente já explicou também, todas as operações desse contribuinte são transferências e 1% é de devolução. Então, assim, todas as operações são de transferência. Então, não há venda de mercadoria aqui. Então, se não há venda de mercadoria, não há que se falar em receita. Não tem receita por esse estabelecimento. E também não tem custo de mercadoria vendida, porque não tem mercadoria vendida. Então, assim, se a fiscalização fosse aplicar
do jeito que está aqui a metodologia, na verdade, a receita líquida seria zero e o custo de mercadoria vendida seria zero. Não haveria nenhuma informação de omissão de receita. Então, é por isso que a gente pergunta para os senhores, é permitido que a fiscalização ela altere os conceitos contábeis? Ela pode dizer que algo que não é receita, ela pode considerar que algo que não é custo de mercadoria vendida vai ser custo de mercadoria vendida para ela aplicar essa metodologia? Acredito que não. Não é possível essa nova formatação de conceitos. Inclusive, a definição de receita, ela está prevista no CPC 30, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, e ela tem uma redação que não deixa nenhuma dúvida. O que é receita? Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, que resultam no aumento do seu patrimônio líquido. Ou seja, para ser considerado receita, tem que ter um aumento do patrimônio líquido da entidade. Só que, nesse caso, todas as operações são de transferência. Numa transferência, não há aumento do patrimônio líquido. Na verdade, esse lançamento é um lançamento meramente permutativo. A empresa não tem o patrimônio líquido dela aumentado. E muito menos aqui tem que se falar em custo de mercadoria vendida. Se não há nenhum real de mercadoria vendida, como é que eu posso atribuir um custo de mercadoria? Não existe mercadoria vendida nessa operação. Então, repito, se a fiscalização for aplicar esse inciso, ela teria que aplicar receita líquida, que é igual a zero nessas operações desse contribuinte, que ele é só um centro de distribuição, e, do outro lado, custo de mercadoria vendida seria zero também. Então, na aplicação da equação, não haveria nenhum valor de omissão de receita. Inclusive, esse é o entendimento da CEAPRO, que foi ratificado pelo Dr. Rafael, porque, apesar de ele ter calculado um valor, na verdade, a acusação, o fundamento, é questão de requadramento de penalidade, é de fundamento da acusação mesmo, porque a acusação está fundamentada no artigo 92, parágrafo 8º. E, nesse caso, não é possível nem o inciso 4, que, na verdade, seria o inciso que mais se aproxima da situação do contribuinte, mas nem o outro inciso do parágrafo 8º também seria aplicável nesse caso. E aí, a conclusão do Dr. Sidney foi a seguinte: na verdade, o ilícito fiscal denunciado não se enquadra em nenhum dos incisos do parágrafo 8º do artigo 92 da Lei 12.670, e foi por isso que ele opinou pela improcedência da acusação fiscal. E essa também é a nossa conclusão: o auto de infração ele deve ser improcedente ou até mesmo nulo, tendo em vista a impossibilidade de aplicação tanto do inciso 4 como qualquer outro inciso, nesse caso específico desse contribuinte, que não realiza vendas, só realiza transferências, e, para piorar, ainda tem as aquisições interestaduais que dão essa diferença, conforme a gente já explicou no tópico inicial. E aí, senhores, nosso pedido é, só para seguir a ordem sugestiva que a gente trouxe, primeiro seja considerada a repercussão do semestre antecipado pago pelo contribuinte por ocasião das entradas, que acarretaria uma base de cálculo de 450 mil, ou, alternativamente, até para fins de pré-questionamento mesmo, e também porque é algo que tem o peso maior também nesse caso, que é a improcedência ou a mesma nulidade da autorização, tendo em vista a imprestabilidade da metodologia nesse caso específico, que o contribuinte que é sem distribuição só faz transferência e tem a maior parte das aquisições interestaduais. E, em último caso, só aqui mesmo, só por questão mesmo de preclusão também, e caso os senhores decidam para encaminhar o processo à perícia, que seja considerada apenas as compras tributadas, e não todas as compras, que a fiscalização fez isso, e também que seja considerada a repercussão do semestre antecipado. É isso, senhores. Qualquer dúvida, fica à disposição. Peço desculpa por qualquer coisa. Obrigado, doutor Lucas. Senhores, o processo está em debate. Senhor presidente, eu vou pedir venhas para falar antes da nossa relatora, doutora Lineide, para fazer um breve resumo dessa autuação e do que foi dito aqui pela Procuradoria e pela Defesa. Também nos termos do parecer que foi emitido pelo doutor Sidney. Esse tipo de técnica fiscal, como bem alertado pelo doutor Sidney, ele pode fazer parte do rol de procedimentos fiscalizatórios que o auditor ou a auditora detém quando fiscalizar
estabelecimento tal e qual centrais distribuidores, que é o caso aqui que se configura, né? E por quê? Porque no próprio artigo lá da base de cálculo do ICMS, no artigo 25, parágrafo 3º, acho que é o parágrafo 3º, inciso 1º, lá do artigo 25, determina de forma muito clara que os valores de transferências entre estabelecimentos, né, do mesmo titular, ele deve se dar pelo custo de aquisição. Quando ele fala lá que deve ser, a base de cálculo deve ser o valor da entrada mais recente, é o custo de aquisição. Então, veja, nós temos que observar essa regra. As empresas também devem observar essa regra. Analisando a DRM, de pronto se verifica que haveria essa discrepância na utilização da base de cálculo pelo contribuinte ao transferir as mercadorias para as suas filiais e aquelas que também de devolução, né? Devolução, nem falo tanto que a devolução ela vai ser uma operação que se anula porque saiu pelo valor e está voltando pelo mesmo valor. Mas em relação às transferências, que é o caso aqui, acho que de 99% das operações, ela deve se dar pelo valor de custo. E nós temos uma diferença que foi apontada. É fato e é real também que deveria a auditora fiscal, no caso, ter levado em consideração o ICMS antecipado, né? Que é custo recuperável, já que a empresa vai se creditar, paga e se credita. Ou se paga e se credita, aliás, não é custo, mas deva ser deduzido do valor de compras, já que recuperável. Seria custo se não fosse recuperável. Mas, no caso, como a empresa paga e se credita, transforma o ICMS antecipado no imposto não cumulativo, uma forma de ICMS não cumulativo, então, esse valor efetivo tem que ser deduzido mesmo dos valores de compra. Assiste razão à empresa ao defender tal argumento e também ao doutor Cid, que com muita sapiência colocou essa questão. Então, ao se fazer a dedução desses valores, no exercício ainda resta um valor a ser, a título de base de cálculo, que saiu abaixo do preço de custo, em torno de 400 e poucos mil reais, 403, 433, não lembro bem, mil, né? E no de 2015, essa diferença, ela deixa de existir. Portanto, teríamos aí, em primeira mão, possivelmente uma parcial procedência nesse sentido, né? Já que haveria essa discrepância, né, de algumas operações que foram transferidas abaixo do preço de custo. E seria o caso de falta de recolhimento mesmo, e não de saída sem notas fiscais, já que como poderia também resultar em saídas sem notas fiscais, mas eu acho que o caso se apropriaria mais como caso de falta de recolhimento, dado o dispositivo que eu falei, o artigo 25, né? Acho que é o parágrafo 3º, inciso 1º. Deixa eu dar uma olhada aqui para falar com bastante precisão. 25, parágrafo 8º. 25, parágrafo 8º, inciso 1º. Pronto. Então, veja, agora, se olharmos a empresa que está sendo fiscalizada, né, e verificarmos que 100% de suas operações, podemos dizer assim, ou 99%, já que tem 1%, né, e ali de uma devolução, elas se dão por transferência. Portanto, não tem nenhuma operação de venda, né, operação de circulação jurídica com mudança de titularidade. Ora, faturamento, nós temos o conceito de que é a venda da mercadoria, a venda do produto, né? A contrapartida da entrega daquela mercadoria, do produto, são haveres monetários, são bens
em forma de pecúnia, que a empresa percebe, né, quando faz essa circulação jurídica da mercadoria. Então, as contas que são, digamos assim, manuseadas na contabilidade, se dará em termos de caixa e em termos de receita, que não foi o caso. No caso presente, houve apenas a transferência de mercadorias. Daí que a configuração, eu acho que o cálculo feito pela auditora fiscal está absolutamente, não vou dizer absolutamente correto, porque teria que deduzir um antecipado, mas ela está absolutamente correta no sentido de aplicar a técnica fiscal à empresa, mesmo sendo CD. Está correta. Teria que fazer esse ajuste, né, de tirar aquelas mercadorias, deduzir os valores do ICMS que foi antecipado, desde que a auditora fiscal tivesse, assim, configurado o seu lançamento. E não foi o caso. No caso aqui, eu tive lendo aqui a informação complementar, em momento algum, ela faz alusão à venda abaixo do preço, a saída abaixo do preço de custo, ou mesmo a saída sem documento fiscal. Mas a todo tempo ela faz menção a vendas de mercadoria sem nota fiscal, que é o caso de omissão de receita, né? Então, e quando se percebe as operações praticadas pela empresa, de venda alguma há. Portanto, me parece que o erro foi patrocinado pela auditora fiscal não foi em relação à técnica utilizada, mas à configuração jurídica que ela deu ao lançamento que ela fez, né? O enquadramento. Não seria possível fazer esse reenquadramento nos termos lá da nossa lei do ICMS não, do processo administrativo tributário, lá da lei 15.614/2014, parágrafo 7º do artigo 84, é que, para podermos fazer esse reenquadramento, para atinar para uma possível falta de recolhimento, ou mesmo para omissão de saída, em razão de transferência abaixo do preço de custo, tratando-se apenas de um mero erro de indicação dos dispositivos legais, regularmente infringidos, haveria necessidade da determinação da natureza da infração, né? Haveria necessidade de que a auditora fiscal, assim, se utilizasse dos seus argumentos, tentando evidenciar esse tipo de operação, que não foi o caso. Então, presidente, me parece que é o caso mesmo de improcedência. E aí é o vício material mesmo, também. E por que é vício material? Porque aludiu com a venda de mercadoria sem nota fiscal, a qual nem de venda se trata. Portanto, é o caso mesmo de se aplicar em procedência e não de parcial procedência, aduzindo um possível reenquadramento dessa penalidade, dada a configuração jurídica que foi feita no lançamento pela auditora fiscal, presidente. Eram essas minhas palavras. Capitolei isso. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, eu agradeço o doutor Leilson, porque eu confesso que, estudando esse processo, eu vinha com o pensamento do doutor Sidney até ele chegar na conclusão. Quando ele chegava na conclusão de improcedência, eu não conseguia captar, porque eu entendia que isso era realmente uma falta de emissão de documento fiscal, que tinha sido apurado por uma técnica que era válida nas operações com transferência, e dava para, e no caso seria só uma parcial procedência, mas a fala do doutor Leilson e do doutor Rafael também pontuou muito bem quando se pronunciou, é que na questão aí é o enquadramento legal dos fatos que a auditora fez, que não dá para a gente fazer esse reenquadramento, porque os fatos narrados por ela não se coadunam com a situação da empresa. E aí, agora, eu realmente me curvo diante do
do entendimento do doutor Sidney, né? Agradeço demais a explanação para poder... Porque como essa parte de contabilidade, às vezes, fica um pouco turva quando a gente vai fazer a comparação com o direito, né? Então, eu também, assim, no sentido de que acato, assim, o parecer da Procuradoria e do doutor Sidney e a manifestação do doutor Leilson, no sentido de improcedência. Que eu confesso que quando eu comecei a sessão, eu pensava numa parcial procedência. Catarina Leite, algum debate a mais? Os dois já estão aptos a votar? Então, vamos votar, processo. Catarina Leite, como vota? Nesse caso, a gente não adentra, né, nas nulidades, né? Sim, Catarina Leite, tendo em vista que há um encaminhamento pela improcedência, fica prejudicada a análise de nulidade, não adianta analisar, porque até tem um dispositivo legal determinando que quando houver nulidade e esta a quem aproveitaria a improcedência, passa-se direto para a improcedência. Certo. E também, como o doutor Leís falou também, que essa nulidade aqui se confunde mais com o mérito, que seria uma improcedência, porque seria um vício material, não é isso, doutor Leís? Então, considerando essas explicações, eu conheço do recurso... Acho que o doutor Rafael quer falar. O Rafael, que você fez a observação adicional? Muito rápido. Essa ideia já tem precedentes na... Acho que é a terceira Câmara. É a terceira Câmara também, doutora Ivete, a terceira Câmara. É isso mesmo. Obrigado. Obrigada, eu vou procurar. Obrigado, Rafael. Trelejo. Então, eu conheço do recurso ordinário do provimento no sentido de julgar improcedente a acusação fiscal nos termos do parecer e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Do Henrique Gereissati. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson. Com a relatora, presidente. Doutor Vander. Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Jusileide. Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutor Rafael. Acompanha a relatora. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolveu conhecer do recurso, dar provimento para reformar a decisão condenatória de primeira instância e declarar a improcedência do feito fiscal, nos termos do parecer adotado pelo representante da PGE. Esta decisão para este processo. Gostaria de agradecer ao doutor Lucas Pinheiro. Bom dia. Querendo ter mais processo, pode permanecer conosco. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Os senhores querem um intervalo de 10 minutos ou a gente começa com o doutor Leilson aqui, a relatoria? Poderíamos fazer o doutor Leilson e depois o intervalo. Não, então, vamos fazer a relatoria do processo seguinte, então. Anuncio o processo seguinte, o processo de recurso 14127-2017, aí 2017-04153. Recorrente, Seju, recorrido, RN Comércio Varejista S.A. Relator doutor Leilson Oliveira Cunha. Não há pedido de sustentação oral e representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra o relator. Senhor presidente, renovo aqui o voto de bom dia a todos e passo a leitura do processo, do relato do processo. Essa autuação foi de aquisição de mercadoria sem documento fiscal, omissão de entrada verificada em levantamento quantitativo anual, aliás, mensal, anual de estoque, foi anual de estoque, fixando uma multa de R$ 23.525.554,28, tendo como artigo infringido o artigo 139, decreto 24569, e penalidade no artigo 123.3A da Lei 2.670/96. O período da infração aqui é o exercício de 2011. Bom, nas informações complementares, foi consignado que, para a realização do procedimento fiscal, se solicitou os dados transmitidos referentes à escrituração fiscal digital e às notas fiscais eletrônicas, sendo utilizado para o levantamento de estoque o software análise fiscal SPED,
ressaltando que foram excluídos do levantamento as operações que não se referem à circulação jurídica de mercadorias ou que se refiram à emissão de documento fiscal em operação já registrada em equipamento SCF. Ou seja, então, tirou-se todas aquelas operações que não se tratam de movimentação, circulação de mercadoria, e também aquelas que já tinham sido registradas por cupom fiscal para evitar duplicidade, né? Utilizou-se os cupons fiscais que estavam lá na FD, né, do TEF, que está na FD. Bom, conclui que se constatou a omissão de entrada e saída de mercadoria, tanto sujeitos à tributação normal quanto à substituição tributária, nos exercícios 2012 e 2013, sendo que a presente autuação se refere à omissão de entrada de mercadorias tributadas normalmente, no montante de R$ 35.292.435,04, uma multa de R$ 10.587.000 R$10.587.730,51 no ano de 2012, e multa de 43.126.079,24, referente a 2011 e agora 2012. Complementa que constatou divergências de codificação entre a FD e a nota fiscal eletrônica, bem como havia produtos com a mesma descrição na FD, com códigos distintos, fato estes que dificultam a realização do levantamento fiscal. Todavia, verificou que a divergência se tratava de alguns algarismos, a exemplo do produto de código aparador, Rufato, Barcelona, tabaco branco, que possuía 3 códigos relacionados, ou seja, 0279048, constante das notas fiscais eletrônicas, 279048 e 1-279048, constantes na FD, mas que a descrição era idêntica, sendo possível realizar o agrupamento dos produtos pela descrição. Então, os casos em que havia a mesma descrição, mas haviam códigos diferentes, em razão a ausência de um algarismo, ou ainda do acréscimo do algarismo 1 e tracinho, que é muito comum a gente ver esse tipo de levantamento de estoque, ele fez as aglutinações, realmente consta na tabela de produtos, esses produtos aglutinados. São vários os produtos que são aglutinados. O contribuinte tempestivamente interpôs a impugnação ao feito, em que, resumidamente, alegou a ilegitimidade da RN, Comércio Varejista S.A., para figurar no polo passivo da autuação, porquanto ausente a responsabilidade do sucessor em caso de multa de ofício lançada após o fato da incorporação, dado que quem praticou o suposto ilícito fiscal à época fora a empresa Lojas Insinuantes S.A. Então, aqui nós estamos tratando de uma sucessão. A RN, autuada, sucedeu por incorporação a Lojas Insinuantes S.A., né? Que a Lojas Insinuantes for incorporada pela impugnante, consoante ata da Assembleia Geral Extraordinária, registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia, em 26 de julho de 2016, e que o suposto fato ilícito fora praticado nos exercícios 2012, 2013, pelas lojas insinuantes, sendo que a constituição do crédito tributário, derivado do descumprimento da obrigação acessória, ocorreu somente com a lavratura do auto de fração e após a incorporação. Aí, conjugando os artigos 129, 132, 133 e 141 do CTN, infere-se que a multa por infração à legislação tributária não constituída até a data da transformação, incorporação, fusão ou cisão societária não se transmite para outra pessoa jurídica. Então, ela está dizendo o seguinte, olha, foi feito o auto de fração após a incorporação, então, quem deveria responder seria a Lojas Insinuantes, não é a RN, porque esse auto de infração, mesmo constando só multa, já que é uma omissão de entrada, ele não foi constituído antes ou até a data da incorporação, né? Que é aquela data que eu falei, que do Estado da Bahia, só para relembrar, para a gente fixar,
que é 26 de julho de 2016. Então, ela diz, como esses autos de infração não foram, esse auto de infração não foram lavrado até 26 de setembro de 2016, então, a empresa sucessora não poderia participar dessa relação jurídica no polo passivo da tributação. Bom, disse também que é imprescindível nova diligências para verificar todos os documentos fiscais da impugnante, a fim de comprovar a realidade dos fatos, vez que todas as mercadorias foram devidamente registradas nos livros e registros fiscais. Erro na fiscalização no levantamento de estoque, uma vez que o auditor fiscal considerou que produtos codificados com um dígito verificador, entre parênteses, um tracinho na frente, seriam distintos produtos com o mesmo código, sem o citado dígito verificador, que tal erro decorre de uma falha no sistema da impugnante. Na verdade, o auditor fiscal, ele aglutinou, né? Esse argumento aqui, acho que ela levou isso na impugnação e trouxe, mas houve aglutinação pelo auditor fiscal. Ele não traz nenhum caso assim que, depois dessa aglutinação, né? Bom, ele diz que o fisco não levou em consideração que os produtos com dígito verificado 1, registrado no inventário inicial em 31/12 de 2011, eram os mesmos produtos cujos códigos não possuem o dígito referido acima, registrados no inventário final em 31/12 de 2012, e que em relação ao exercício de 2013, a situação seria semelhante, pois somente consta o dígito verificador, aí, um tracinho, né, no registro do inventário em 31/12 de 2012. Sendo que todo o restante do exercício, as mercadorias foram registradas e transmitidas sem o dígito verificador. Aqui ela até se contradiz, porque ela diz que o inventário final do exercício de 2012, que em 31 de 2012, foi registrado sem esse item 1, aí ela diz que o estoque inicial de 2012 em relação em relação ao exercício de 2013, foi registrado sem item 1, ou seja, ela se contradisse aqui, né? Diz que o estoque final de 2011, que é o inicial do exercício subsequente, estava sem, e no outro ela diz que o inicial daquele exercício estava com o dígito verificador. Bom, erro no levantamento de estoque, razão de algumas situações de movimentação de estoque, a exemplo de operações de transferência de armazém geral da indústria, produtos com devolução ficta e emissão de notas fiscais canceladas, situações que não possuem ambiente tributável para fins de quantitativo de estoque. Aí aqui vai aludir às operações com nota fiscal de simples remessa. Não ocorrência de omissão, razão de registro de operações de entrada e saída de recolhimento dos tributos devidos. Ilegitimidade da multa isolada, imposta por não haver prejuízo ao fisco. Também diz que pugna pela redução da multa, vez que a imposição de penalidade ultrapassou os limites dos princípios constitucionais da legalidade, do não confisco, da capacidade econômica, da razoabilidade e da proporcionalidade. E, ao final, requer a legitimidade passiva da autuada, a realização de diligência ante a existência de erro, de fato, para proceder à revisão do lançamento fiscal, né, perícia, e a improcedência do lançamento, e, por último, a redução da multa. O custo do feito fiscal fora convertido em diligência pericial, conforme despacho de folhas 66/68 da julgadora monocrática. O laudo pericial evidencia inicialmente que a empresa ARN de Comércio Varejista S.A. se encontra na situação de baixado a pedido. Ou seja, vamos fazer o intervalo aqui. Nós tínhamos uma empresa que sucedeu em 2016, em julho de 2016, a loja insinuante, mas logo depois ela foi baixada a pedido, pediu baixo. A gente não passou nem 2 anos. Então, quando foi feito a perícia, verificou que ela já estava baixada a pedido. Bom, e conclui afirmando, né, o laudo pericial conclui afirmando haver constatado que a fiscalização já realizou a unificação dos produtos com códigos distintos, levando em consideração a descrição dos tributos, ademais que a fiscalização desconsiderou as entradas de mercadorias registradas no CFOP 2923, que é a entrada de mercadoria recebida do
vendedor remetente em venda à ordem. Aí aqui eu abro um parêntese, que que ele diz que deveria estar aduzindo lá no seu laudo que essas operações elas deveriam ter sido levadas em consideração, embora que essas operações sejam apenas de simples remessa, porque existiu uma entrada física através de um documento fiscal com base no CFOP 2121, que é quando você compra de mercadorias de venda à ordem, né? Mas ela alega que, a perita alega que não foi levado em consideração esse 29 e 23. Aí, nos debates, a gente explora mais essa questão. E ainda que para a perícia realizar qualquer alteração no trabalho do autuante, seria necessário o arquivo do auditor na versão do análise fiscal SPED, e considerando que o autuante não desmembrou o arquivo FDB dos autos e nem o possuía mais, a perícia, embora constatada a divergência relatada, ficou impossibilitada de realizar qualquer alteração no levantamento que dê origem ao auto de infração interna. Então, aqui, apesar de constar nos autos arquivos das entradas, os arquivos das notas fiscais de saída, dos cupons fiscais, das notas fiscais de entrada, que estão lá no Solare, que está anexados aos arquivos Solare, também da FD, que está nos arquivos Solares, e também a tabela de produtos com as aglutinação realizada pelo agente do fisco. A perita disse que não poderia verificar essas possíveis inconsistências no levantamento, porque o arquivo que é gerado do SPED, do análise fiscal, que foi o software utilizado, não foi anexado pelo auditor fiscal. Só os relatórios com os arquivos, os demais arquivos, né, em Excel, etc. Então, porque não tem o arquivo do análise fiscal, ela disse que não pôde realizar essa perícia. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância inicialmente afasta a preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que doutrinadores e jurisprudência do STJ compreendem pela possibilidade de responsabilização pelo sucessor de multa, sejam punitivas ou moratórias, referente a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, citando em especial a súmula 554 do STJ. A continuação, opinou pela nulidade da autuação, aduzindo que nos mesmos termos da conclusão do laudo pericial, restou prejudicada a realização de alterações no levantamento fiscal em razão de não constar nos autos os arquivos FDB do software análise fiscal gerado pelo sistema, né, pelo sistema análise fiscal, como ainda dos relatórios de entradas e saídas. E aqui eu já faço uma correção, né, nessa conclusão trazida acho que tanto pela julgadora como pela parecerista. Existem os relatórios de entrada e saída, estão lá nos arquivos Solares, todos em arquivo XML, todas as notas fiscais de entrada, todas as notas fiscais de saída. Estavam lá o que foram utilizados no levantamento. Então, não há que se falar em ausência de relatório de entrada e saída. Entendendo não ser possível, em razão das duas, né, a ausência do arquivo FTB, que foi aquele arquivo gerado pela análise fiscal, e essa suposta ausência dos relatórios de entrada e saída de documentos fiscais, que levaram, ela opinou também pela nulidade do feito fiscal. Presidente, aí, reexame necessário interposto nos termos do artigo 104 do CTN, e a assessoria processual tributária se manifestou pela nulidade nos mesmos termos da julgadora monocrática, presidente. Então, o que levou a julgadora monocrática e o parecerista pela nulidade é porque não estaria, com base no laudo pericial, não foi possível verificar essas inconsistências, porque não estariam anexados os arquivos que foi gerado pelo software, ou seja, os arquivos onde foi trabalhado as entradas, as saídas, os inventários do procedimento de fiscalização. Embora que tenha lá todos os relatórios totalizadores, estejam lá anexados todos os arquivos originais que
que resultaram no feitio do procedimento fiscalizatório, né? As notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, os inventários, cupons fiscais, etc., etc. As tabelas de aglutinações que foram realizadas. Presidente, em suma, esse é o relato. Obrigado, Tulius. Doutor Rafael Barbosa está com a palavra. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros, secretária. Presidente, acusação de omissão de entradas por meio de levantamento quantitativo de estoque nos anos de 2012 e 2013. A julgadora de primeira instância declarou a nulidade do feito fiscal, porque entendeu que não havia os documentos indispensáveis à acusação fiscal, como os relatórios de entrada e saída, né? O conselheiro Leilson, no seu relato, trouxe uma impressão, e foi a mesma impressão que eu tive, porque quando eu analisei o laudo pericial, ele aponta no sentido especificamente do formato do arquivo, ou seja, havia uma incompatibilidade do formato do arquivo. Então, assim, porque o arquivo não era passível de desmembramento e tal. Então, eu achei esse caso muito parecido e muito similar com o caso da semana passada, em que também essa Câmara promoveu o retorno novamente para a perícia, porque supostamente não era possível fazer alterações por conta do formato do arquivo que estava em PDF, e essa Câmara deliberou no sentido do retorno, porque havia mecanismo de transformar esse arquivo em editável e permitir as devidas correções no levantamento. Então, eu acredito que esse caso também se adequa àquele precedente a partir do momento em que o óbice adotado, né, pela perita para realizar as correções foi justamente o formato do arquivo, porque se você for analisar todos os pontos que a defesa trouxe, né, para afastar, como a aglutinação de itens, um dígito à frente, né, todas essas incongruências, a perita teve condições de analisar a partir das provas que constavam dos autos. O que ela não pôde fazer foi a correção, ou seja, quando ela foi fazer a correção em razão de uma impropriedade do próprio dispositivo, dos próprios arquivos, que não era passível de edição, ela concluiu a perícia como insolúvel em razão da impossibilidade de fazer as alterações, mas única e exclusivamente não pela ausência dos elementos indispensáveis à acusação, mas sim em razão do formato do arquivo. Então, de fato, presidente, eu não considero isso como uma nulidade do feito fiscal, como entendeu a julgadora singular, e a parecerista, que, ao meu sentir, acabaram laborando em equívoco no sentido da própria ausência dos relatórios de entrada e saída tidos como essenciais à acusação, né? Então, acredito eu que, de fato, isso aqui não seja nulidade e o que deve essa Câmara proceder seria o afastamento da nulidade que foi declarada pela decisão singular e o retorno dos autos à perícia para realização das devidas correções no lançamento. Seria nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em debate. Presidente, eu acho que o doutor Rafael foi muito feliz nesse seu comentário, nessa sua análise. Eu também tive essa impressão. O problema que nós estamos tendo, acho que na perícia, é em relação à quantidade de servidores que nós temos lá. É claro que fica muito mais fácil se adentrar no arquivos que são gerados pelos sistemas, qualquer que seja ele, software, seja análise fiscal, ID, Access, seja o auditor eletrônico aqui do Estado de Ceará, o auditor eletrônico da Bahia, porque você fica mais fácil de fazer as correções, né, se utilizando desses arquivos que são originais.
são originados por esses softwares. Mas não invalida a possibilidade de se verificar as inconsistências que, porventura, possam existir no levantamento, quando você tem os arquivos originais. Quando você tem as notas fiscais de entrada, você tem as notas fiscais de saída, você tem os inventários, os cupons fiscais, você tem todos esses elementos que estão anexados aí nos autos. Tá? Os arquivos solares, trouxe os arquivos da FND, todos esses arquivos são passíveis de importação, inclusive para um software diferente. Para um software que não seja uma análise fiscal, que pode ser feito pelo IDEA, ou pode ser feito por um auditor eletrônico, qualquer que seja, o princípio orientador é o mesmo. A verificação da movimentação física não vai mudar. O software pode mudar, uns com mais facilidade, outros com mais relatório, na capacidade de produção de relatório, mas isso não invalida a possibilidade de verificação. Eu digo sempre que o princípio da verdade material, ele tem que estar presente em todas as fases do processo, inclusive da perícia. Né? Isso tem que ser regido. Não é porque eu estou sem os arquivos ali que foi originado no software para lá ter gerado os relatórios, os totalizadores em Excel, em Access, que são anexados, que isso vai fazer com que dificulte a minha possibilidade de averiguar inconsistência, se eu tenho os arquivos originais todos. Inclusive, tabela de aglutinação está presente. Olha, eu juntei esse com esse, está muito claro tudo lá e tal. E aí, este é o segundo caso que nós tivemos um caso da semana passada, o doutor Rafael foi muito feliz quando ele fez a alusão, me lembrei também desse caso da semana passada, né, que poderia ter sido feito na IDEA, porque os relatórios estavam todos lá em PDF, né, inventário, totalizador, notas de entrada, saída, tal. Poderia ter sido quebrado o PDF e ter importado isso para qualquer outro software, no caso aí era o IDEA, que ao mesmo tempo que ele quebra o PDF, ele já importa para dentro dele, para poder trabalhar e fazer as correções que sejam necessárias. Então, também não vejo isso como sendo motivo de nulidade, não vejo mesmo. O segundo aspecto é que ela aduziu também que não teria sido levado em consideração as operações do 29 e 23. Ora, as operações, geralmente, do 29 e 23, aquelas notas fiscais, eu vou ler aqui para os colegas o que é que esse CFOP ele diz, né? O CFOP 29 e 23. Olha, o CFOP 29 e 23, ele trata de entrada de mercadorias recebida do vendedor remetente em venda à ordem. Aí diz, classificam-se nesse código as entradas de mercadoria recebida do vendedor remetente em vendas à ordem, cuja compra do adquirente originário foi classificada nos códigos 2120, que é compra para industrialização e venda à ordem, já recebida do vendedor remetente, ou o código 2121, compra para comercialização em venda à ordem, já recebida no vendedor remetente. Como aqui se trata de comércio, então, essa operação do 2923 é casada com a operação do 2121, compra para comercialização e venda à ordem, já recebido do vendedor remetente. Então, veja, quando existe essa operação, essas duas notas fiscais, uma com CFOP 2923 e a outra com CFOP 2121, elas vêm conjuntamente grampeadas. Uma de simples remessa, com destaque do imposto, é onde o contribuinte vai se creditar. Ele vai se creditar dessa, que tem o CFOP 2923, que está o destaque do imposto, e tem a outra que vem com a circulação de mercadoria, que é a 2121, que vem sem destaque do imposto, porque senão geraria duplicidade de crédito. Mas uma delas é que deve ser levada em consideração. Tá? E o que eu achei estranho foi que ela diz que o fiscal não considerou nem o CFOP 2121 e nem o CFOP 2923, tá? Quando deveria, segundo ela, ter considerado era o CFOP 2923. Aí eu vou divergir dela, realmente, da perita, se efetivamente uma das duas não for considerada, ela tem que ser considerada uma das duas, mas não a 2923,
e sim a 2121, que é efetiva, que é aquela que acompanha a mercadoria. Quando a fiscalização do posto para um caminhão que vem com essa operação, a nota que vem de face é a 2121. A segunda grampeada é a 2923. Então, assim, é necessário, eu creio que, pelo que ela está dizendo, realmente não foi considerado nenhum dos dois CFOPs, que eu acho estranho, mas ela está dizendo, ela verificou, então, ela está dizendo que nenhum nem outro foi verificado. Então, é fundamental a correção desse vício. Por quê? Esse equívoco que foi feito pelo auditor fiscal. Porque o caso aqui é o de omissão de entrada. Então, se o caso aqui é de omissão de entrada, o não cômputo de qualquer uma dessas duas operações, né? Uma delas, 21, 21 e 29, 23, com certeza, fez com que houvesse essa grande omissão de entrada, né? A 21, 21, ela, a partir do momento que, se não foi utilizada no levantamento e se incorpora isso dentro desse levantamento, isso vai fazer com que se reduza essa omissão de entrada, com certeza. Primeiro, então, é verdade, se é verdade que nenhuma das duas foi utilizada, que eu acho estranho, mas mesmo sem a perita ter adentrado aos arquivos, né, mas ela diz aqui muito claro, vou ler o que ela diz. A partir do entendimento da cidade da operação e com o intuito de saber como essa operação foi considerada no levantamento de estoque, realizamos análise dos itens levantados no relatório totalizador. Então, ela só pegou o relatório totalizador. Pelo autuante em face do arquivo da pré-auditoria enviado ao CONAT, juntamente com o auto de infração, verificamos que o fiscal não considerou nem o CFOP 2121, nem o CFOP 2923, quando deveria ter considerado o CFOP 2923. Aí, para mim, é um erro. Deve ser considerado o CFOP 2121. Mas não tanto faz, uma com a outra, né? Mas, assim, então, assim, pelo totalizador, o que eu achei estranho foi ela concluir pelo totalizador que nenhuma das duas nenhum dos dois, das duas operações foram computadas no levantamento de estoque. Mas, diante dessa verificação atestada por ela, embora que eu ache um pouco inconsistente, mas é necessário, sim, que mandemos isso para a perícia, para verificar se não há efetivamente, se não foi levado em consideração nenhuma dessas operações, tá? E, se não foi, levar em consideração 21, operação do CFOP 21, ou do CFOP 29, contanto que não sejam as duas de duplicidade, porque senão vai dar a omissão de saída. Então, presidente, nesse caso, eu entendo também como a Procuradoria, eu acho que é possível, sim, se encaminhar para a perícia realmente fazer aí a correção dessas inconsistências, tá? E diante do princípio da verdade material, saber se efetivamente houve alguma omissão de entrada após a inclusão dessas operações que eu aludi. É assim que eu entendo, presidente, de retorno à perícia. Obrigado, doutor Leilson. Muito bem explanado, acho que ficou bem claro, mas gostaria de ouvir os demais colegas se tem alguma observação a ser feita. Tá, está todo mundo aqui concordando com o doutor Leilson. Vou colocar em votação. Doutor Leilson, como vota? Presidente, no termos aludido pela Procuradoria, a que eu faço adesão, eu voto no sentido de se reencaminhar a esse levantamento fiscal para verificar as possíveis inconsistências no que diz respeito a não ter levado em consideração alguma dessas duas operações no presente lançamento e verificar, inclusive, a aglutinação. Pode ser que não tenha, que tenha alguma aglutinação que não tenha sido levada em consideração. Eu diria, para intimar o contribuinte, apresentar, né, possível aglutinação, mas diante que o contribuinte está baixado a pedido, fica impossível esse tipo de coisa. Então, na verdade, a perícia vai nesse sentido, presidente. Verificar as inconsistências de possíveis aglutinações e também, se não foi levada em consideração, as operações
do CFOP 21-21 ou do CFOP 29-23 nas entradas. Então, doutor Luiz, ele não retorna para novo julgamento alto. Primeiro a perícia, depois se delibera, se for possível. Não é isso? Pronto. Aqui dá para passar por cima dessa nulidade, mandando para a perícia, presidente. Tá certo, tudo bem. Doutor Wander? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Jusileide? Eu acompanho o relator, senhor presidente. E também lembrando a questão dos arquivos que não foram editáveis, para que eles possam ser revistos e transformá-los em arquivos editáveis, né? Para facilitar o trabalho da perícia. Obrigada. Obrigado, presidente. Doutor Rafael? Bom, estou com o relator. Doutora Elineide? Com o relator. E doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Da segunda Câmara, por votação unânime, resolve conhecer do recurso, mas, previamente, resolve caminhar o processo para a perícia para verificar a possibilidade de fazer as junções, as incorreções e a exclusão das operações conforme manifestação do relator, em consonância com a douta PGE. Essa é a decisão para o processo. Já que o senhor falou a questão do não retornar do julgamento de primeira instância, eu posso colocar no meu despacho, considerando que, se tratando que esse tipo de correção, de ausência desse arquivo, isso não incute em nulidade da autuação. Não considerando. Tá certo, tá ok, doutor Luiz. Muito bem lembrado. O senhor manda os termos de perícia, que o senhor vai deliberar para a Silvana colocar na ata, tá certo? Então, esta decisão para este processo. O senhor tem mais 4 processos, vamos dar um intervalo de 10 minutos, a 10h25 vamos retornar, tá certo?